O Cena News Entrevista dessa semana veio até um consultório de nutrição. Essa que é, sem dúvida, um dos assuntos do momento. Estou recebendo a doutora Renata Simplício, ela está me recebendo aqui no consultório. Muito obrigado por receber a Cena TV, doutora. Prazer é todo meu, sejam sempre bem-vindos, né, ao nosso consultório. Obrigado. Qual que é o papel real do nutricionista? Bom, o nutricionista hoje ele está no mercado de trabalho para auxiliar a população a ter mais qualidade de vida através da alimentação. A gente sabe hoje que o alimento é fundamental para você ter uma vida mais saudável, para você ter mais longevidade, né, e qualidade de vida. Então, a nutricionista em si, ela é responsável por planejar uma alimentação mais balanceada para um paciente de acordo com a necessidade dele ou patologia que ele venha a ter, né, na sua vida. Doutora Renata, tem aquele ditado popular que diz que tudo que é bom ou faz mal ou engorda ou é pecado. A maioria das coisas engordam. A gente não tem mais aqueles alimentos saudáveis como se tinha antigamente. Mas também, para a gente que é mais cheinho, e aí eu entro nesse grupo, às vezes a alimentação mais fitness não tem aquele gosto. É possível chegar no meio termo? É sim, gente. Hoje é possível sim a gente ter uma alimentação mais saudável e saborosa. É muito importante que o nutricionista, quando ele vem trazer para o paciente, né, essa qualidade de vida que eu falei, ele traga também sabor. Não adianta a gente chegar, né, e tirar a qualidade da alimentação desse paciente, e tem que acabar com esse tabu de que a alimentação saudável não é alimentação saborosa, né? Hoje, inclusive, aqui no Empório Fit, a gente tem diversos alimentos que nós produzimos e que tem um sabor diferenciado, que tem um sabor, sim, saudável, né? E tem um sabor gostoso. Então, é possível, sim, ter uma alimentação saudável e uma alimentação saborosa, tá? E aí, quando você fala da questão dos excessos, né? Que hoje a gente não tem tantos alimentos saudáveis, e aí eu digo sempre, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, se a gente conseguir balancear a nossa alimentação, a gente pode sim, né, tá provando de tudo um pouquinho e ter uma vida bacana, uma qualidade de vida legal. Agora, acorda cedo, vai para o trabalho, corre, tem 20 minutos para almoçar, volta para casa de noite varado de fome, como a gente costuma dizer, e aí come feito um monstro. Essa é, sem dúvida, talvez o dia a dia de muitos brasileiros. Como é que a gente pode transformar isso através da nutrição? Tudo tem que ter um planejamento, né? Então, quando a gente tem uma rotina mais corrida, mais conturbada, dá sim para se planejar, dá sim para se fazer uma alimentação saudável, né? Fazer um acondicionamento dessa alimentação para que você possa ter uma alimentação saudável durante a semana. Então, a gente trabalha com isso para os nossos pacientes, planejamento. Se planejar, tudo dá certo. Tem como planejar, e eu estava vendo um evento outro dia que aconteceu em Natal e as pessoas estavam mostrando alimentos, ou seja, formas de você comer extremamente saudável. Um filé à parmegiana feito com casca de banana, por exemplo, e a gente comeu antes de saber o que era e era uma delícia. Essa evolução da nutrição mais saudável conquista mais a população? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje a nutrição ela traz formas diferentes, de forma muito saudável, para que o paciente ou o cliente ele venha ter uma alimentação saborosa. Então tem sim como a gente fazer uma alimentação saudável com muitos nutrientes. Hoje é super viável, como você citou, dá para se fazer um filé à parmegiana mais saudável, né? A gente empana sem precisar estar utilizando farináceos refinados, né? A gente usa o macarrão ao invés do convencional, integral, o molho de tomate ao invés do industrializado, caseiro. Então, há formas de se alimentar saudável, né? Diferente também e de forma saborosa. Doutora, aí fica aquele negócio, calcula caloria, estou comendo carboidrato, estou comendo proteína. Às vezes esse acesso a que tipo de alimento eu estou comendo, não é muito acessível. Como é que a pessoa pode criar dentro dela um primeiro passo para uma alimentação saudável? Vocês têm que buscar sempre os alimentos da terra, né? Eu sempre oriento aos meus pacientes que o que vem da terra é saudável. E a gente tem como fazer isso. A gente tem as nossas raízes e tubérculos, né? A gente tem a batata, a macaxeira, o inhame. A gente tem as frutas, as hortaliças, que dá para estar utilizando no dia a dia, né? E ter justamente um balanceamento da alimentação. Então, é muito importante comer de tudo um pouquinho, certo? E isso a gente vai trazendo um balanço nutricional bem bacana.
Doutora, nós estamos gravando essa matéria na época de festa junina. Aí, ó, é 3 arraiais por dia. Aí tem a pamonha, tem o bolo preto, aí tem a canjica, tem tudo de bom, milho assado, milho cozinhado, tudo de milho. Como é que a gente faz essa moderação? Então, eu sempre oriento, né, os pacientes para não excederem as quantidades. É importante que, tipo, se você tem uma festa junina no período noturno, tenta se alimentar de forma correta, né, à base de bastante fibras, de vitaminas, de minerais, de muitas frutas, de verduras. Se hidratar bem é importante durante o dia e aí, à noite, né, se organiza direitinho para poder sair um pouquinho da rotina e consumir a alimentação à base de milho. Lógico, se consumido com moderação, não vai fazer nenhum mal. E aí dança um pouquinho de quadrilha, doutora, também? Isso, já acaba fazendo exercício físico, já auxilia ali, né? O Cena News Entrevista está recebendo Renata Simplício, que é nutricionista aqui da cidade de Macaíba, mas atende todo o Rio Grande do Norte. Eu vou deixar já uma pergunta no ar para o próximo bloco. Obesidade infantil. Acompanhe. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. GTEC Máquinas e Acessórios, locação de máquinas, peças e serviço. O fone é 3271-3050, 3271-3050. Organização Gilvan, fica ali pertinho de você, próximo à delegacia de Macaíba. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Nós estamos recebendo Renata Simplício, nutricionista, aqui no Cena News Entrevista dessa semana. Doutora, em primeiro lugar, muito obrigado. No primeiro bloco, nós conversamos mais sobre essa questão da nutrição, de relação com a comida, mas um problema importantíssimo. Doutora, a gente vê muito na mídia obesidade infantil. Qual é o tamanho do problema de fato? Gente, hoje a obesidade infantil, eu digo que é um problema de saúde pública, de uma forma em geral, né? A dimensão que vem tomando a obesidade no nosso mundo é muito grande. Então, assim, a gente, enquanto profissional de saúde, se preocupa bastante com relação ao número de crianças que vêm até o consultório e que vêm com excesso de peso associado ao aumento do triglicérides, do colesterol. Então, a gente fica muito preocupado enquanto profissional de saúde. O que essas crianças estão consumindo, né? O que esses pais estão dando para essas crianças e a que ponto está chegando, né, a nossa qualidade de vida através da alimentação. Doutora, antigamente, no meu tempo, criança bonita era criança gordinha. Hoje, por que mudou essa realidade? São os alimentos que já não são tão saudáveis? É a forma como a gente está se alimentando? O que mudou para a criança? Vamos lá, a gente passou por um processo chamado transição nutricional, onde a gente saiu, né, de uma desnutrição para um sobrepeso e obesidade. E a mídia ela vem influenciando para que isso aconteça. Então, a gente teve um aumento, né, das indústrias alimentícias, trazendo produtos alimentícios para dentro
dentro da nossa rotina, devido à praticidade, ao dia a dia, os pais não terem tanto tempo. Porém, a maioria desses produtos, né, tem uma grande quantidade de corantes, de aditivos químicos, conservantes, açúcares, né, e sal também, o sódio. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso aí. Isso tudo mudou devido a essa transição nutricional. Antigamente, os nossos avós, nossos pais, por exemplo, eles não tinham acesso, por exemplo, a um refrigerante. Só tinham quando estavam doentes, né? Então, essa cultura, ela mudou bastante. Hoje é tudo muito acessível, é tudo mais em conta. Então, acaba que junta a acessibilidade desses alimentos, desses produtos alimentícios, com a facilidade deles, e aí os pais acabam exagerando na quantidade diária dessa alimentação desregrada para essas crianças. Doutora, sem dúvida nenhuma, o refrigerante é um vilão. Que relação é essa? Porque a gente, às vezes, é uma delícia. Mas que relação é essa entre o refrigerante e a criança, principalmente nos primeiros anos de vida? Geralmente, gente, o açúcar, ele tem um poder viciante, né? E aí, quando a criança ela prova do açúcar refinado, de alimentos muito doces, ela gosta. O sabor é agradável, né? E isso tudo induz aquela questão do querer mais. Então, cabe aos pais, nesse momento de apresentação aos seus filhos, retardar esse contato do açúcar, né, com a criança. A gente orienta que a criança venha ter contato com açúcar só após 2 anos de vida, né? E aquele contato, lógico, com a quantidade moderada. É como a gente sempre fala. Se for com moderação, não vai fazer mal. O problema são os excessos que vêm acontecendo diariamente. Então, acaba que tem a questão do fácil acesso e os pais acham práticos. Então, ao invés de fazer um suco natural, acabam ofertando um refrigerante para a criança no momento de uma refeição, né? E isso vai causando esse ciclo vicioso. A criança gosta, já não quer mais tomar o suco de fruta, prefere as bebidas açucaradas como o suco de caixinha, o suco em pó, né, as bebidas achocolatadas, e tudo isso tem uma grande quantidade de açúcar refinado que vai ocasionar em excesso o ganho de peso. Doutora, outro mal, por exemplo, comidas instantâneas, como macarrão instantâneo, a própria bolacha, aquela bolacha de chocolate com recheio. Como que a gente vai poder fazer como que o pai que está em casa, porque a criança quando quer fazer birra, né, pela comida, como é que faz uma relação entre esse tipo de comida e a alimentação mais saudável? Então, como eu falei, é muito importante que pais, mães tenham muito cuidado na hora de introduzir a alimentação dessas crianças. O momento da introdução alimentar é fundamental para até o desenvolvimento do sabor, do paladar da criança. Então, se um pai ou a mãe se preocupam em ofertar mais fruta, mais verduras, né, feijão, arroz, a carne convencional no nosso dia a dia, essa criança ela não vai ter tanta vontade de consumir esses alimentos industrializados. Tudo é como os pais vão apresentar. Então, se o pai retarda isso aí, se dá em menor quantidade, né? E fala, olha, filho, esse alimento é um alimento que não é tão saudável. Ensina a criança é importante e ensinar a educação nutricional é importante. Ensinar a criança o que é mais saudável e o que não é tão saudável. Lógico, e orientar o que é que ele vai poder estar consumindo diariamente e o que é que ele não pode. Então, se tiver um equilíbrio nisso aí, a criança vai ter sim uma alimentação mais balanceada, mais saudável. E lógico, o pai vai conseguir contornar toda essa situação, né? Renata, sem alarmismo, uma criança que ela é mal educada nutricionalmente, o que acontece com ela no futuro? Então, hoje, né, a alimentação ela é tudo. Nosso alimento, ele é praticamente o nosso medicamento. Então, se quem bem soubesse, cuidava da alimentação de uma criança desde a gestação. Então, o período gestacional, onde a mãe está grávida, ela deve sim ter muito cuidado com a alimentação dela, porque tudo que ela consome vai passar para o bebê. Então, a partir desse período, já é importante ter uma alimentação mais balanceada. Essa criança pode vir a desenvolver no futuro uma diabetes, uma obesidade, uma hipertensão arterial. Então, tudo isso influencia. A alimentação da criança hoje pode influenciar na vida adulta dela. E a relação da criança, porque a gente chega na escola, a primeira coisa que a gente conhece é a cantina. Cantina de escola é maravilhoso. Como é que faz essa relação? Algumas escolas já têm buscado até um lanche mais saudável, mas às vezes a criança pode ter uma boa alimentação em casa, mas na rua é aquela oferta enorme de hambúrguer, de sanduíche, de salgado. É possível fazer um balanceamento disso?
Então, a gente sempre orienta os pais que façam a lancheira de seus filhos, né? Ensinem a eles que é importante eles estarem levando a lancheira de casa. E essa lancheira, ela que tenha alimentos mais saudáveis, mais frutas, sucos de fruta, né? Uma torrada, um alimento à base de um pão convencional com um frango, uma proteína associada. Então, é muito importante que esses pais tomem essa consciência e eduquem os seus filhos com relação a essa alimentação. Essa educação, ela tem que vir desde sempre. Para que essa criança, quando chegar lá fora, ela saiba. Lógico, ela vai poder em um aniversário ter um contato com um salgadinho, ter um contato com um bolo, um docinho? Vai, mas isso não vai fazer parte da rotina dela, né? Então, que ela entenda que deve ser dessa forma. A base da nossa alimentação tem que ser os alimentos in natura, os alimentos naturais. E aí, esses alimentos que a gente chama de processados, de ultraprocessados, podem estar em um momento de lazer, né, em um momento de festividade, em um momento social com a família. Eu queria fazer mais uma pergunta. Tem criado-se uma cultura daquela comida animada, né? Por exemplo, apresentar os legumes para as crianças de forma mais animada, usar a criatividade. E as mães têm uma forma especial de fazer isso. E sem obrigar a criança a comer, mas pelo contrário, conquistando-a. Como é que é possível fazer isso? Então, é muito importante que algumas crianças, elas apresentam algumas dificuldades, né, de ter o alimento e gostar do sabor, da cor, o paladar, enfim. Então, a gente sempre orienta as mães para tentarem brincar um pouco no momento de montar o prato, né? Fazer rostinhos de animais, utilizar as frutas, as verduras nesse processo e trazer para um momento da refeição, um momento de brincadeira, mas, lógico, ensinando a essa criança até uma alimentação mais balanceada. Então, é possível, sim, a gente fazer isso, né? E essa criança se envolver dentro desse momento da brincadeira e acabar consumindo. E aí é importante também, não adianta pai e mãe querer induzir a criança a se alimentar de forma saudável se eles não se alimentam. Os pais são espelhos para os filhos. Então, se o pai ou a mãe tem uma alimentação regrada, essa criança, consequentemente, ela vai ter uma alimentação mais balanceada. Se o pai ou a mãe não tem tanto acesso ou não gosta de determinados alimentos mais saudáveis, é provável que essa criança também venha a não gostar. Então, independente de pai ou mãe gostar ou não dos alimentos, tem que ser ofertado, principalmente os alimentos naturais a eles, de forma diversificada. Doutor, uma outra questão são as crianças que têm alergia ou intolerância a alguns alimentos, principalmente lactose, né? Muita gente diz que é frescura. Precisa tomar cuidado, não precisa. Tem que forçar a criança a comer certos tipos de alimento. O povo diz que quebra a alergia. O que é mito, o que é verdade? Como é que relaciona essa criança com a vida em sociedade? As alergias, né, e intolerâncias, elas têm que ser vistas de uma forma bem criteriosa, né? Uma criança que tem uma alergia a determinado alimento, se ela tiver contato com esse alimento, ela pode vir a ter problemas muito sérios, chegar até a óbito. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí, o contato dessas crianças com esses alimentos. Então, tem que ter cuidado sim. Se o seu filho está relatando um desconforto, né, quando consome algum determinado alimento, procure um profissional especializado para, de fato, ver se ela tem alguma intolerância ou se ela tem alguma reação a algum alimento, se ela tem alguma alergia. Então, é muito importante ter muito cuidado com isso aí. Principalmente quando está no meio social. Às vezes a criança está na escola, alguém não sabe, oferece um alimento a essa criança não tem consciência do que de fato ela pode ou não pode comer. Então tem que estar todos ao redor dessa criança informados do que de fato ela pode ou não pode consumir, para que não venha ter nenhum problema mais grave. E alergias e intolerâncias têm que ser cuidadas, né, da forma correta, porque existem tratamentos para ambos, né? Essa história de ofertar o alimento para quebrar a alergia ou a intolerância, isso tem que ser visto com muito cuidado, tá certo? E como é que faz na festinha, na escola? Então, é importante que os pais que têm crianças com alergia ou intolerância, né, eles procurem organizar o lanche dessas crianças para levar para a escola ou uma festinha, porque nem sempre nos locais vai ter alimentos acessíveis que eles vão poder estar consumindo. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí. Olha, eu estou conversando com a nutricionista Renata Simplício. Nós falamos desse assunto delicado que é a obesidade infantil e a relação da criança e do alimento, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre os adultos. Ser fitness, não ser fitness, é caro, não é caro? É possível emagrecer com saúde? É possível emagrecer de qualquer jeito? No próximo bloco. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção.
Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. GTEC Máquinas e Acessórios. Locação de máquinas, peças e serviço. O fone é 3271-3050. 3271-3050. Organização Gilvan. Fica ali pertinho de você, próximo à delegacia de Macaí. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. O Cena News Entrevista dessa semana está falando sobre saúde nutricional. Doutora, nós somos o que comemos. É verdade, não é? É sim, é bem verdade. Através da nossa alimentação, a gente pode estar prevenindo diversas doenças e ter mais qualidade de vida. Então, a alimentação hoje é fundamental para ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ter melhor disposição para fazer determinadas atividades diárias. Sem uma alimentação balanceada, nós não conseguimos ter mais qualidade de saúde. Estou precisando emagrecer. Aconteceu ter um casamento daqui uma semana, ou vou participar de um evento daqui uma semana, eu preciso entrar numa roupa, aí eu vou lá na internet, a dieta da moda ou a dieta da vez, low carb, jejum intermitente, dieta da lua, dieta da cebola, sopa de não sei o quê. Doutor, é dieta demais, mas geralmente a maioria não funciona, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a mídia, a internet traz. Nem todas as dietas, na realidade, a dieta, ela deve ser individualizada. O plano alimentar, ele deve ser individualizado. A gente tem que ter muito cuidado com essas dietas da moda, porque nem sempre o que é viável para você é viável para mim. Então, tudo tem que ter uma avaliação, né? Cada paciente é uma forma diferente, tem um corpo diferente, um estilo de vida diferente, hábitos diferentes. E tudo isso tem que ser planejado dentro de um atendimento nutricional, dentro de um acompanhamento. Fazer dietas da moda sem orientação não é seguro. Então, corre risco a pessoa? Corre sim, corre riscos sim. Tem que lembrar que a gente está lidando com um corpo. O nosso corpo não é um objeto ou uma máquina, né? Na realidade, é uma máquina muito perfeita. E aí tem que ter muito cuidado o que você vai fazer com o seu corpo para depois não ter prejuízos à saúde. Às vezes, de imediato, aquela dieta da moda funciona e futuramente ela traz um prejuízo à nossa saúde. Mas fulaninha perdeu 10 quilos tomando a sopa da cebola de não sei o quê. E aí? Então, algumas dietas da moda, principalmente, elas são altamente restritivas. Às vezes, restringem a quantidade de calorias e vários nutrientes que podem ocasionar também deficiências nutricionais. E isso não é saudável. Se você está buscando um emagrecimento saudável, se você está buscando mais qualidade de vida, é importante ter um acompanhamento com um profissional. Todo mundo que quer emagrecer para ontem. Quantos dias eu preciso para emagrecer? Deve ser a pergunta que o pessoal mais faz aqui. Como é que a senhora responde? Isso é muito relativo, gente, né? Não dá para prever quantos dias, quantos quilos você vai perder. Cada corpo funciona de uma forma diferente, cada um tem um metabolismo diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ninguém tem como estar fazendo mágica. Sempre eu falo, a gente tem que buscar diariamente ter qualidade de vida através da alimentação e manter um peso saudável, né? Evitar diversas patologias no nosso dia a dia através da alimentação. Então,
Alguém me disse que emagrecer é caro, doutora. É caro? Hoje é muito mais viável ter uma alimentação saudável, né, e conseguir emagrecer. Até porque a gente trabalha com alimento. O alimento vem da terra. Então, se você se planejar, dá até para você fazer, por exemplo, uma horta em casa e evitar alguns custos. Então, dá para se ter uma dieta, né, conseguir emagrecer sem gastar tanto, sim. É possível, então. Outra coisa, a profissional, a nutricionista, o nutricionista sempre foi um profissional mais caro. Isso é acessível à população? Não é? Como é que funciona? Hoje, gente, tá tudo mais acessível, né? Então, a gente tenta trazendo para vocês a alimentação balanceada, a alimentação saudável e a acessibilidade. Então, hoje é acessível, sim. Hoje tem diversos profissionais do mercado, profissionais competentes que trabalham e têm uma acessibilidade nesse sentido. É possível emagrecer com a vida corrida? Por exemplo, nós que vivemos viajando para um lado e para o outro, é possível levar a dieta? É possível, sim. Como eu falei, né, o planejamento ele tem que fazer parte do dia a dia da gente. Então, dá para planejar uma alimentação saudável, dá para planejar a alimentação diária e emagrecer sem precisar de tantos sacrifícios. Só precisa ter um compromisso consigo mesmo. Exatamente. Eu sempre falo que o resultado do paciente vem de acordo com a determinação dele, o foco, a força de vontade. Se ele fizer tudo isso, dá tudo certo. Doutora, muito bonita a conversa. Agora, quem sabe a gente não vai ficar fitness depois disso. Mas eu queria que a senhora desse o endereço e o telefone, quem quiser marcar uma consulta. Sim, nós ficamos aqui, né, em Macaíba, na rua Antônio Lucas Pinheiro, 1A, bem próximo ao Fórum Municipal. E o nosso telefone para contato é o 9944-5834. Então, quem tiver interesse, né, é só ligar. Tem rede social, doutor? Tem sim. O nosso Instagram é @EmpórioEFit e o Facebook também, EmpórioEFit. Ok, só não emagrece quem não quer. Mas não é só emagrecer, né? O pessoal fala muito, porque eu preciso perder peso. Na verdade, não é. Ter uma alimentação, ter uma vida saudável. Né? Exatamente. A gente tem que buscar alimentação balanceada para ter qualidade de vida. Tá bom, é possível então. Eu vi ali na entrada, a gente tá mostrando uma imagenzinha, tem um patezinho, uma comidinha e um suco verde. Aquilo é gostoso de verdade? O que é? É sim, aqui no EmpórioEFit nós produzimos diversos produtos, né, saudáveis e de forma muito saborosa. Nós temos pães, bolos funcionais, patê sem lactose, sem glúten. Nós temos também saladas de pote, sanduíches, doces, sobremesas saudáveis. Então, é possível sim emagrecer, ter uma qualidade de vida, ter uma alimentação saudável e ter uma alimentação saborosa. Então, quem desejar conhecer, só vir aqui até nós ou acessar nossas redes sociais e dar uma acompanhada aos produtos que a gente tem e fornece. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar um profissional também para auxiliar nisso aí, né? Pois é, então vamos lá. O Cena News Entrevista dessa semana falando do assunto da moda, que é vida saudável. É moda, mas é importantíssimo. Muito obrigado, viu, doutora? De nada, eu que agradeço a vocês. Sejam sempre bem-vindos.